Olá, alunos! Eu sou o professor Virgílio e agora vocês vão acompanhar a correção do nosso exercitando. Então, a gente vai corrigir as nossas questões de ciências, né? Fiquem ligados aí para ver se vocês acertaram e também anotar os comentários relacionados às nossas questões, certo? Então, vamos lá relembrar a nossa primeira questão, que foi a nossa questão de número 7, né? Trazendo aí conteúdos que nós já estudamos anteriormente. E esse conteúdo sobre a derme, né, que foi o nosso estudo ali sobre a pele. Então, olha lá, a derme é uma camada da pele localizada logo abaixo da epiderme, que está relacionada com importantes atividades do organismo. A respeito dessa camada, marque a alternativa incorreta. Então, nós temos aí 4 alternativas, 4 frases, aí 4 afirmações sobre a derme e uma delas está errada, que é justamente o que você precisava identificar para responder corretamente a nossa questão. Então, vamos lá ver as nossas alternativas e ver qual delas traz aí uma informação errada. Então, olha só, a derme é uma camada vascularizada e formada por tecido conjuntivo. Então, nós temos aí, na letra A, falando aí o que seria esse vascularizado, né? Nós temos vascularizado, então, é justamente a presença de vasos sanguíneos, né? Quer dizer que a derme, ela possui vasos sanguíneos. Então, vamos anotar aqui, só para a gente relembrar, certo? Aonde, no caso da epiderme, lembra que a epiderme ela era formada por células mortas, né? Nós tínhamos lá a epiderme sendo formadas por células mortas. No caso da derme, a gente tem um tecido vascularizado, a gente vai ter células vivas. Então, a gente está vendo aí que a epiderme é uma camada vascularizada, ou seja, ela tem vasos sanguíneos, na epiderme não tem. E é formada por tecido conjuntivo. Então, a nossa letra A, ela está correta, certo? Vamos ver a letra B. Na derme, diferentemente da epiderme, são encontrados nervos, né? Então, a gente também vai ter aí a presença de nervos, né? Do nosso sistema nervoso, logicamente, na derme, onde nós vamos ter a sensação, né? Sensação nervosa, por exemplo. Então, a nossa letra B, né? Ela está correta também, tá? Diferente da epiderme, na derme a gente vai ter a presença dos nervos, sim. Vamos ver aí as nossas próximas alternativas. Na letra C, a gente tem a seguinte informação. Na derme estão localizadas as glândulas sudoríparas e sebáceas, né? A nossa glândula sudorípara, que é aquela glândula produtora de suor, e a glândula sebácea são aquelas que produzem sebo, né? Que tem como função ali deixar a nossa pele, refrescar a nossa pele, né? Ou hidratar a nossa pele, prevenindo assim o ressecamento, por exemplo. Então, a nossa letra C, né? Ela está correta. Na nossa letra D, a gente tem aí o seguinte: as células da derme apresentam-se mortas e ricas em queratina. Células mortas a gente vai encontrar lá na epiderme, que é a primeira camada da pele, aquela camada que possui ali as células mortas, né, que vão servir como uma barreira para proteger aí a nossa pele, por exemplo. Então, a nossa letra D, ela traz aí uma informação incorreta sobre a nossa pele, né, sobre a nossa derme, onde nós temos o seguinte: as células da derme apresentam-se mortas. Está incorreto, né? As células da derme são células vivas, que estão ali em atividades, né? Então, ali em sua função, certo? Então, elas estão funcionando normalmente. Onde a gente vai encontrar células mortas é na epiderme. Então, a nossa letra D, ela traz uma informação errada sobre a derme. E aí, na nossa próxima imagem, a gente traz o nosso gabarito para confirmar a resposta, então, da nossa questão. Aí nós temos, então, ó, letra D, né, a resposta que tem a frase errada ali sobre a derme. E aí o nosso comentário: células mortas e ricas em queratina são encontradas no extrato córneo da epiderme, né, que é justamente onde nós temos lá. Na derme nós temos células vivas em função. Quando elas vão morrendo, né, perdendo ali sua atividade, elas vão se depositando aqui na epiderme, funcionando ali como uma barreira para a nossa pele, protegendo a nossa pele, certo?
Então a resposta aí foi a letra D da nossa questão de número 7. Mas nós temos também mais uma questão, a nossa questão de número 8, que a gente vai relembrar aí na próxima imagem. Olha só. A pele é o maior órgão do corpo humano. Ela é constituída pela epiderme externamente e pela derme internamente. Então a primeira camada que a gente encontra lá, a epiderme, e logo abaixo nós temos a derme, nessa porção mais interna. Associadas à pele, existem glândulas anexas com funções importantes. São glândulas associadas à pele. Então, olha aí, como a gente pode observar, nós temos lá na nossa derme a presença de algumas glândulas que têm uma função muito importante ali para a nossa pele. Então, vamos relembrar quais são os nomes dessas glândulas. Então, olha lá. Na letra B, nós temos aí mucosas e sebáceas, né? Então, a gente tem aí as mucosas, são exatamente as produtoras ali de muco, né? Que tem uma outra função. Sebáceo está certo, né? Mas mucosa não está presente na nossa derme, portanto, não pode ser a nossa letra A. Vamos ver aí, dando sequência à nossa correção, nós temos a letra B, onde nós temos o seguinte, né? Glândulas sudoríparas e sebáceas. Então, como nós estudamos, a gente encontra lá na nossa pele dois tipos de glândulas. As glândulas que vão ser as glândulas produtoras de suor, né? O nosso suor que tem ali como função proteger a nossa pele quando nós estamos ali em altas temperaturas, quando nós estamos fazendo uma atividade de alto impacto, por exemplo, a gente começa a suar, né? Que é justamente para refrescar a nossa pele. Quem vai produzir esse suor são as glândulas sudoríparas, como nós observamos aqui, ó. Então, tá certo aí, né? E também a gente vai encontrar na nossa derme uma outra glândula que produz sebo, né? Que tem como função hidratar a nossa pele. E esse sebo vai ser produzido pelas glândulas sebáceas. Então, a nossa letra B, ela tá certa. Mas vamos ver aí as nossas outras alternativas. Letra C. Mucosas e sudoríparas. Mucosa a gente já viu que não vai estar presente na derme. Sudorípara, ok, mas mucosa não. E na letra D, salivares e sudoríparas. Glândulas salivares são produtoras de saliva e a gente não encontra elas na derme. Então a nossa letra B é a que está correta sobre as glândulas que nós encontramos associadas à pele, né? A gente vai encontrar essas glândulas anexas com suas funções muito importantes presentes aí na nossa derme, certo? Então, a nossa resposta correta aí é a letra B, onde nós temos sudorípara e sebácea. E aí, na próxima imagem, o nosso gabarito. Então, olha só, você tem aí a resposta da questão 8, no caso, nós temos a letra B, né? E aí, apenas as glândulas sudoríparas e sebáceas estão associadas à pele. Então, como nós podemos observar, nós vamos ter aí na nossa pele, mais especificamente lá na derme, a presença dessas glândulas, né? Então, elas estão localizadas lá e elas vão mandar essa substância lá para a nossa pele. Uma delas é a glândula sudorípara, que produz suor, né? E esse suor, ele vem aí para a nossa pele, né? Ou para a nossa testa, por exemplo. Existem regiões do nosso corpo que contém uma quantidade maior dessas glândulas, né? Como a região da axila, por exemplo, as palmas das mãos, os pés, né? Tem muita glândula sudorípara, por isso que tem gente que sua demais, chega a manchar a camisa, né? A mão fica úmida, justamente por causa dessas glândulas. E também a glândula sebácea, que tem essa função de produzir o sebo, né, para manter aí a nossa pele hidratada, né, para evitar o ressecamento da nossa pele, certo? Muito bem, então essas foram as nossas duas questões do Exercitando. Parabéns aí a todo mundo que acertou, né? Aproveitem aí para corrigir e aprofundar os estudos sobre a pele, certo? Então, muito obrigado pela participação e a gente se vê em uma próxima aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André
e sejam todos bem-vindos ao nosso Exercitando de Matemática do EJA Fundamental, 7ª etapa. Acompanhe comigo na tela a nossa primeira questão, então. Nós temos aí o seguinte texto. De acordo com o mapa abaixo, preencha as opções e responda. Você consegue reparar, então, que nesse mapa nós temos aí algumas ruas, né? Então, a gente verifica a Rua Bartolomeu Bueno da Silva, Rua Marechal Hermes da Fonseca, Rua Prudente, Rua Martim Afonso de Souza, Rua Mendes Sá e Rua Duarte da Costa. Perfeito. E aí a gente tem que verificar 4 situações diferentes. Primeiro, temos que analisar a Rua Martim Afonso de Souza, ela é o que em relação à Rua Mendes Sá? Depois, a Rua Marechal Hermes da Fonseca será o que em relação à Rua Duarte da Costa? A Avenida, aliás, Bartolomeu Bueno da Silva é o que em relação à Rua Marechal Hermes da Fonseca e a Rua Mendes Sá é o que em relação à Rua Duarte da Costa. Mas espera aí, o que a gente vai ter que escrever nesses espaços em branco? Verifiquemos aqui então, olha lá. Nós temos 4 situações diferentes, que são justamente os nossos gabaritos. Primeiro, então, eu tenho que verificar se elas são paralelas, perpendiculares, concorrentes e paralelas. Depois, perpendicular, paralela, concorrente, paralela, paralela, concorrente, perpendicular e paralela, paralela, perpendicular, paralela e concorrente. Bem, gente, temos que verificar então o seguinte. Primeiro, para que duas retas sejam consideradas paralelas, elas não podem ter ponto em comum. Como assim ponto em comum? Elas não podem se tocar em nenhum momento, tá?
Para que duas retas sejam consideradas concorrentes, elas possuem um ponto em comum. Então, olha lá. Para ser paralela, elas não se tocam em nenhum momento. Para ser concorrente, elas possuem um ponto em comum. Mas, além disso, se ela for concorrente e também formar um ângulo de 90 graus, elas são consideradas perpendiculares, tá bom? Então, nós temos que analisar essas três situações em relação a cada uma dessas retas. Então, vejamos. Primeiramente, vamos comparar a rua Martim Afonso de Souza e a rua Mendes Sá. Então, vejamos. Rua Martim Afonso de Souza, rua Mendes Sá. Você consegue reparar que essas duas ruas, elas não vão se encontrar em nenhum momento. Se elas não vão se encontrar em nenhum momento, elas serão, então, consideradas como sendo paralelas. Perfeito? Ok. Próxima situação. Nós temos que analisar agora a rua Marechal Hermes da Fonseca e a rua Duarte da Costa. Então, vejamos aqui. Marechal Hermes da Fonseca, que é esta ruazinha aqui, e a rua Duarte da Costa. Opa! Reparem que elas se encontram em um ponto e, além disso, além delas se encontrarem em um ponto, elas formam um ângulo de 90 graus, tá? Que também é chamado de ângulo reto. Se elas são concorrentes, pois se encontram em um ponto, mas, além de concorrentes, formam um ângulo de 90 graus, então elas são chamadas de perpendiculares. Então, aqui, elas são perpendiculares, ok? Próxima situação, então. Agora temos que analisar a Avenida Bartolomeu Bueno da Silva e a Rua Marechal Hermes da Fonseca. Então, vamos lá. Bartolomeu e Marechal Hermes. Então, vejamos. A Bartolomeu é essa ruazinha aqui e a Marechal Hermes é essa ruazinha aqui, ó. Então, reparem que elas vão se encontrar em um ponto, porém, esse encontro, as retas elas não formam um ângulo de 90 graus. Tem algum problema nisso? Não, nenhum. Mas, de qualquer forma, as retas são chamadas de concorrentes, tá bom? Então, aqui nós temos duas retas concorrentes. E, por último, temos que analisar as ruas Mendes Sá e Duarte da Costa. Então, vejamos, ruas Mendes Sá e Duarte da Costa. Então, está aqui a Mendes Sá em verde e a Duarte da Costa aqui embaixo. E aí também é equivalente à situação que nós vimos, a primeira, né? Onde a gente comparou a Martim Afonso de Souza e a Mendes Sá. Então, assim como essas duas, a Mendes Sá e a Duarte da Costa também serão consideradas como sendo duas retas paralelas. Então, vamos lá. Nós temos aqui paralelas, perpendiculares, concorrentes e paralelas. E aí a gente consegue verificar que a nossa resposta é a letra A, tá bom? Onde nós temos justamente a ordem do que nós achamos aqui na nossa resposta. Beleza, pessoal? E aí tem aqui no comentário aquilo que eu te falei, olha lá. Duas retas são consideradas paralelas quando possuem a mesma inclinação e a distância entre elas é sempre a mesma, ou seja, elas não possuem pontos em comum. Duas retas são concorrentes quando estão em um mesmo plano e possuem um único ponto em comum. Além disso, as retas são consideradas perpendiculares quando elas se cruzam entre si no único ponto e, além disso, elas formam um ângulo de 90 graus. É importante você reparar isso, por quê? Porque a ideia de se cruzar em um único ponto, ela vale para todas e quaisquer retas. Elas só podem se cruzar em um ponto, mas quando, além de se cruzarem em um ponto, elas formarem um ângulo de 90 graus, que geralmente é representado por esse quadradinho com um ponto dentro, tá? Aqui elas são consideradas, então, além de concorrentes,
também são consideradas como sendo perpendiculares. Perfeito, pessoal? Próxima questão, então. Acompanhe comigo na tela. Nós temos aqui a questão 10, que diz o seguinte: um aluno, ao dobrar uma folha de papel retangular, formou um ângulo de 53 graus, de acordo com a figura a seguir. E aí nós temos aqui a figura aqui do lado, certo? Onde esse ângulo que eu estou pintando aqui em verde é justamente o ângulo de 53 graus. Ao desdobrá-la, observou que o vinco determinava outro ângulo além do ângulo de 53 graus. Responda, qual é a medida desse outro ângulo? Gente, então vejamos aqui, olha lá. Analisando aqui a nossa figura, temos que o vinco, que é o que a questão falou, é essa parte pontilhada, certo? Então, essa parte que está em cinza é justamente a parte que foi dobrada para cima. Quando essa parte foi dobrada, formou-se um ângulo de 53 graus. Quando o papel foi voltado ao normal, ou seja, foi desdobrado, apareceu também agora esse ângulo X que está aqui em vermelho, que eu estou pintando agora. E é justamente esse ângulo X que a questão quer saber o seu valor. Importante você reparar o seguinte, pessoal. De acordo com a questão, ela disse que o papel é retangular. O que isso tem a ver? Tem a ver que um retângulo e também um quadrado, tá? Se fosse um papel quadrado, seria a mesma ideia. Ele é formado por 4 ângulos retos. Então, aqui nós temos um ângulo reto, outro ângulo reto e outros 2 aqui embaixo, tá bom? E esse ângulo reto, ele equivale a 90 graus. Então, logicamente que essa parte aqui de baixo, onde nós temos x e 53 graus pertencentes ao mesmo vértice, que é esse vérticezinho aqui embaixo, tá? A soma deles equivale a 90 graus. Então, olha lá, eu tenho que x mais 53 graus é igual a 90 graus, tá bom? Resolvendo então aqui essa equação, vejamos. Já que eu quero achar o valor do x, o que acontece? Esse 53 graus que o acompanha, no primeiro membro, né, que é o que fica à esquerda da igualdade, deverá passar ao segundo membro. Mas, quando você passa um valor que está no primeiro membro para o segundo, obrigatoriamente ele deverá ser trocado de sinal. Sendo assim, já que esse valor era positivo, ele se tornará agora negativo. E aí eu tenho que resolver esse valor de x, aliás, para acharmos o valor de x, eu tenho que resolver esta subtração. Sendo assim, 90 graus menos 53 graus equivale a 37 graus. Então, de acordo com o gabarito, a nossa resposta aqui é a letra C. E a gente verifica justamente aqui o nosso comentário, olha lá, que a resposta é a letra C, 37 graus. E aqui no comentário foi aquilo que eu te falei, tá? Onde uma folha de papel, seja ela retangular ou seja ela quadrada, ela possuirá 4 ângulos retos. Então, eu tenho que pegar de um mesmo vértice, que aqui no caso, vamos só voltar aqui, ó. Reparem que 53 graus e o x, eles estão pertencentes ao mesmo vértice. Por esse motivo que a gente vai somá-los e igualá-los a 90 graus. Perfeito? Então, voltando. Então, a gente tem aqui, olha lá, 53 graus mais x, que é igual a 90. Resolvendo aqui, então, essa equação, o 53 passa negativo e a nossa resposta equivale a 37 graus. Então, o gabarito é a letra C. Próxima questão, então, olha lá. Nós temos aqui na questão de número 11 o seguinte texto. Um ângulo é denominado obtuso quando... E aí nós temos 4 opções de resposta. Quando ele é igual a 90 graus,
quando ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus, quando ele é menor do que 90 e maior do que zero, ou nenhuma das respostas acima. Gente, vejamos aqui o seguinte, olha só. Nós temos aqui... Opa, não quero colocar spoiler agora, né? Nós temos aqui a seguinte situação. Imaginemos aqui uma reta, certo? Essa reta, ela sempre possuirá um ângulo igual a 180 graus, certo? E aí, dessa reta, pode ser que eu pegue uma outra reta que a cruze. Vamos colocar aqui essa reta em verde aqui, beleza? Então, quando essas duas retas se cruzam, reparem que nós temos aqui esse ângulo em vermelho e reparem que eu tenho aqui esse outro ângulozinho aqui que eu estou pintando de preto. Perfeito? Ok. Um ângulo reto, um ângulo é chamado de reto quando ele possui a sua medida igual a 90 graus. E aí eu tenho dois tipos de ângulos além do ângulo reto. Nós temos o ângulo agudo e nós temos um ângulo obtuso. Então, olha lá, um ângulo será dito agudo quando... Vou colocar bem aqui do lado, tá? Um ângulo será dito ou será chamado de agudo quando ele for maior do que 0 graus e for menor do que 90 graus. Ou seja, ele é menor do que um ângulo reto. E qualquer aberturazinha entre duas retas já forma um ângulo. E um ângulo será dito obtuso quando ele for equivalente a esse ângulo em vermelho. Ou seja, pessoal, um ângulo será dito obtuso quando ele for menor do que 180 graus, menor do que 180 e for maior do que 90 graus. E aí, nesse caso, então, de acordo com o nosso gabarito, nós temos aqui a resposta sendo a letra B, tá bom? Então, olha só, para você analisar aqui um ângulo agudo obtuso, é só você fazer a letra L. Você fez aqui a letra L. Se você fecha os seus dedos, esse ângulo é agudo. A partir da letra L, se você abre os seus dedos, esse ângulo é chamado de ângulo obtuso. Justamente por esse motivo. Porque a letra L, ela é o encontro de duas retas e, além disso, essa letra L ela forma um ângulo de 90 graus. Então, são duas retas perpendiculares. E o ângulo agudo será todo e qualquer ângulo maior do que 0 e menor do que 90. Então, a partir da letra L, fechou, é agudo. Um ângulo será chamado de obtuso quando ele for maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Ou seja, a partir da letra L, se você abre os seus dedos, esse ângulo é chamado de obtuso. Então, é muito importante você verificar essas denominações, por quê? Porque nós temos justamente essa classificação dos ângulos. Então, vamos lá. Eu tenho um ângulo igual a 0 graus, é chamado de ângulo nulo. Um ângulo maior do que 0 e menor do que 90 graus, é chamado de ângulo agudo. Um ângulo igual a 90 graus, é chamado de ângulo reto. Um ângulo maior do que 90, menor do que 180, ângulo obtuso. Um ângulo igual a 180 é um ângulo raso. E o ângulo igual a 180 é equivalente a uma reta. Beleza, pessoal? Então, aqui nessa questão nós temos a nossa resposta como sendo a letra B. Ele quer saber justamente a definição do ângulo obtuso. E aí nós temos no comentário, certo? Que um ângulo é denominado obtuso quando ele for maior do que 90 graus e menor do que 180. Beleza, galera? Então, a gente finaliza aqui o nosso Exercitando de Matemática. Muito obrigado à participação de todos e a gente se encontra em breve. Tchau!